Fala galera, como que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Na última semana eu não postei nada, nenhuma mensagem. Tava preparando, tava discernindo algumas coisas também para conseguir compartilhar. Tive algumas semanas aí um pouco turbulentas em algumas coisas que eu precisava decidir, projetar e tudo mais. Mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade de falar a palavra, de trazer, compartilhar na verdade com vocês aquilo que Deus tem colocado sobre meu coração, aquilo que Deus tem me ensinado dia após dia, sabe? E eu queria até falar um pouco hoje, trazer um pouco para vocês sobre uma questão de quantidade e intensidade, qualidade e tudo mais, né? Algumas coisas na nossa caminhada cristã, elas se tornam, querendo ou não, elas são meio óbvias, né? Então a gente sabe que quando a gente tem busca no Senhor, busca na palavra, a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, a gente precisa adorar mais, a gente precisa buscar mais o Senhor, não só na igreja em que a gente congrega, mas também no secreto, no nosso quarto, né? E a questão que algo que Deus colocou e me mostrou muito é não só quantas vezes a gente faz isso no dia, na semana, no mês, mas também qual a intensidade, sabe? A gente tem dado sobre esses momentos com Deus. E, bom, eu sempre tento colocar na minha semana, nos meus dias, sempre orar, sempre buscar dias da semana para estar jejuando, lendo a palavra todos os dias, sempre dedicando um tempo todos os dias, pelo menos, para o Senhor, sabe? Tendo esse momento no secreto, que é muito importante, é o que nos fortalece, é o que nos fortifica a muitas vezes enfrentar as coisas que a gente precisa no nosso trabalho, nos nossos estudos, enfim. E algo que me despertou muito conforme eu fui tendo essa frequência, vamos colocar assim, de todo dia estar orando, lendo a palavra, buscando no Senhor, de uma certa forma, inconscientemente, aquilo foi se tornando tão automático que eu acabava fazendo por fazer apenas, no sentido de, pô, eu tenho que ler a palavra e tenho que orar, e não acabava tendo uma intensidade, sabe, de me aprofundar na palavra. Então eu pegava alguns versículos da Bíblia, lia os versículos que eu tinha, e é isso, eu fechava a Bíblia e ia viver meu dia, sabe? E algo que Deus me corrigiu muito nesses últimos dias, assim, foi esse ponto, sabe? De intensificar mesmo a busca, a oração, a leitura da palavra, não ler só os versículos, mas buscar realmente entender o que aquilo quer nos trazer de ensinamento, de mudança, nos trazer para o dia de hoje, porque eu tô lendo o Antigo Testamento e mesmo no Antigo Testamento há tantas coisas atuais, sabe? Que quando a gente compara para ver hoje o mundo que a gente tá com antigamente, as coisas, algumas situações podem ser um pouco diferentes, mas vamos dizer que não a base, mas o ocorrido praticamente, a situação, elas são muito parecidas e a gente vê que as pessoas no passado já enfrentaram muitas coisas que a gente enfrenta hoje, sabe? Então a diversidade, sobre essas questões de adoração a outros deuses e outros caminhos, eu já falei isso num vídeo anterior, e a gente vê que hoje também, conforme as pessoas, a gente entra nesse automático, a gente acaba muitas vezes nos esfriando na fé e duvidando o que Deus vai fazer, né? Um exemplo que eu acho bem, tipo, pô, incrível é o povo no deserto, né? Quando Moisés está com o povo no deserto, passando ali os seus 40 anos, pô, o povo vivia milagres todo dia. Então, só de a nuvem cobrir eles durante o dia e a coluna de fogo à noite, ali já era um mover sobrenatural de Deus, sabe? E ainda assim, durante o período, o povo ele reclamava, falava para Moisés sobre questão de alimento, água. Todo dia Deus mandava o maná, então era um outro milagre sobrenatural, algo mover de Deus sobre aquele povo. E ainda assim, aquele povo ele reclamava e acabava de uma certa forma, brigando com Moisés, né? Pô, falava para Moisés, você nos tirou lá do Egito e tudo mais para trazer para o deserto, morrer no deserto. E a Bíblia relata que nem a roupa deles desgastava. Então a gente vê que o povo, eles tinham um mover sobrenatural diariamente. Só que como ficou tão diário, tão frequente, tão natural, que eles acabavam esquecendo da grandiosidade que Deus estava fazendo sobre aquele lugar, sabe? E algo que Deus me trouxe à memória é que muitas vezes a gente tem esse costume de levar
fazer as coisas com tanta frequência que fica no automático e a gente acaba deixando de ter a intensidade e a importância sobre aquilo, sabe? E assim, é óbvio, quando a gente fala de ter um relacionamento com Deus, ler a palavra, a gente não pode ser somente intenso e pouca quantidade, e nem também muita quantidade e pouca intensidade, sabe? Porque a gente não pode buscar a Deus todo dia, mas só ali 5 minutos de leitura da Bíblia, 5 minutos de oração para pedir sobre aquele dia e é isso, acabou, entende? Mas não, eu faço todo dia, isso basta. Não, mas também a gente não pode só ir no domingo para a igreja, buscar de todo o coração, ler a palavra na igreja, adorar a Deus no domingo e do resto da semana não ter um momento com Deus, não separar um momento com Deus em casa. Deus nos traz que a gente precisa ter uma convivência diariamente com Ele, viver intensamente, porque o Senhor, a palavra, a Bíblia é uma fonte inesgotável, sabe? Quanto mais a gente buscar, mais intensificar nossa busca, mais Deus vai nos responder sobre aquilo que a gente está buscando, sobre aquilo que a gente quer viver com Deus, sobre os planos de Deus sobre a nossa vida. E um exemplo que eu acho incrível para isso é justamente Salomão. Porque naquela época, o povo ele já tinha o costume de fazer os holocaustos a Deus, fazer ali suas ofertas ao Senhor. Porém, quando na história, na passagem que Salomão está ali para receber a sabedoria de Deus, né, onde ele se torna um homem mais sábio e tudo mais, a Bíblia nos relata que Salomão, antes de receber aquilo, fez uma oferta extraordinária. E eu queria compartilhar isso com vocês, ler. Tem duas passagens que falam sobre isso, que é 2 Crônicas, primeiro capítulo, e 1 Reis, capítulo 8. Eu vou ler em Crônicas, que acaba sendo, que eu já tô com ele aqui aberto, então eu vou compartilhar com vocês. 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 4, vai dizer: Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a Assembleia consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu fosse muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizestes rei sobre este povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. E é engraçado porque... Engraçado não, né? Mas é incrível, porque Salomão, ele não espera Deus dar algo para ele, para retribuir ao Senhor, entregar com intensidade uma oferta ao Senhor, sabe? Salomão, com o seu coração grato de tudo aquilo que Deus já tinha feito até aquele momento, decidiu intensificar a sua entrega sobre algo que eles já tinham o costume de fazer. Então eles já tinham o costume de fazer os seus holocaustos, eles já tinham o costume de fazer as suas ofertas, mas num determinado momento Salomão ele decidiu intensificar mais ali a sua oferta de gratidão. E automaticamente, quando Salomão ele intensifica essa entrega, quando Salomão ele intensifica aquela gratidão ao Senhor, o Senhor ele retribui também a Salomão, sabe? Dando sabedoria, e aí, como Salomão foi sábio em pedir isso, Deus acrescentou as demais coisas. Então eu vejo que algo que Deus corrigiu Deus ele não quer que a gente esteja só orando todo dia, porque é algo que Deus quer, nos aproxima, mas também que a gente seja intenso, sabe? Obviamente a gente não vai conseguir entregar todos os dias 100%, tem dia que a gente não vai estar bem, tem dia que vai acordar mal, tem dia que não vai fluir como outros dias, e isso é normal. Mas o que eu gostaria de trazer aqui com vocês e compartilhar, porque é algo que eu vivi nessas últimas semanas, não só se preocupar em ter um momento com Deus todos os dias, mas viver aquele momento, aquele tempo com Deus intenso, sabe? Intensivamente.
separar aquele tempo no nosso dia. Eu até tenho conversado com algumas pessoas, e aí as pessoas falam, pô, Joe, mas eu escuto louvor no meu carro indo trabalhar, eu escuto a Bíblia indo trabalhar, e pô, é glorioso isso, sabe? É bênção, é muito bom. Mas nada supera quando a gente realmente separa um tempo com Deus, sabe? Então, pô, no começo do meu dia eu vou tirar ali 20, 30 minutos para ler a palavra, ter um momento de louvor, falar com Deus no momento secreto, seja durante o dia, mas é importante a gente separar, sabe? Então a questão aqui não é só quantidade e também não é só uma questão de intensidade. Como eu falei no começo, não é só orar todo dia, só aqueles minutinhos e continuar nosso dia, mas também não é só separar o domingo intenso e no resto da semana não fazer mais nada, não buscar, abrir a Bíblia somente no domingo. Não, é a gente intensificar cada momento com Deus, sabe? Porque quando a gente intensifica cada momento com Deus, Deus também intensifica a presença dele, o mover dele sobre as nossas vidas e sobre aquilo que ele nos ensina. Então é algo que eu me corrigi nessa semana, sair desse automático, sabe? Procurei até tirar alguns momentos em horários separados. Então, pô, não só ler a Bíblia no horário da manhã, mas também à noite. Não só procurar buscar alguns entendimentos da palavra em um certo horário, mas também diversificar no meu dia. E eu creio que isso acaba sendo, não acaba sendo costume, mas isso acaba entrando na nossa rotina e a gente acaba deixando de perceber, sabe, o mover e o agir de Deus. E conforme a gente intensifica essa entrega, Deus ele é misericordioso e grandioso para fazer infinitamente mais na nossa vida, a cada dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Então, hoje o vídeo ele é bem basicamente isso. Falar que, pô, intensifique mais a sua busca, sabe? Tenha um momento, separe um momento do seu dia para ler a palavra, para ter um momento com Deus no secreto, mas também esteja intenso na sua entrega quando estiver na igreja, com os irmãos, com pessoas, porque quanto mais você entregar e intensificar essa busca, sabe, mais vezes, mais intenso, dedicando mesmo, Deus cada vez mais tem a derramar sobre as nossas vidas e fazer muito através das nossas vidas. Amém? Bom, eu queria finalizar orando, como a gente sempre faz. Pai, te agradeço por mais uma oportunidade de falar da Tua palavra, de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem sido misericordioso de cuidar de nós, de nos dar saúde, nos dar entendimento, sabedoria, sustentar a nossa casa, o nosso trabalho. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem transformado a nossa forma de ver, de sentir e vivemos cada dia a Tua misericórdia. Pai, obrigado por cada pessoa que está sendo alcançada, sendo tocada. Pai, nos ensina cada vez mais a estar próximos, ter um relacionamento verdadeiro e íntegro contigo. Pai, incendeia cada coração, Pai. Que possamos entregar cada momento de intimidade contigo o nosso melhor. Seja em casa, seja com família, seja com amigos, seja na igreja, seja onde quer que a gente esteja, falando do Senhor, estando na Tua presença, buscando, que possamos ser intensos todos os momentos, e mesmo aqueles momentos que nos sentimos fracos, em que não tivemos forças, que Teu Espírito Santo possa nos encher, nos inspirar e que possa fluir cada vez mais forte, para que toda honra, toda glória seja dada a Ti e que possamos sempre estar alinhados com os Teus planos, com as Tuas vontades, com o Teu querer em nossas vidas e sobre tudo aquilo que o Senhor irá fazer, não somente em nós, mas também através em nós, para que outras pessoas possam conhecer a Tua palavra, possam receber, ó Pai, do Teu toque e que possamos transbordar da presença do Teu Espírito Santo em amor, sabedoria e alegria cada dia mais. Muito obrigado pela oportunidade de poder servir a Ti, de poder ouvir a Tua voz, de seguir os Teus caminhos. Visita, Pai, cada lar, cada coração e que possa ser transformado pela Tua presença em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, é isso. Espero que esse vídeo abençoe e edifique a vida de vocês cada vez mais. E, pô, se abençoou, se tem feito sentido pra ti, pô, não deixa de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, comentar também alguma experiência, algo que você tem vivido também para edificar a minha vida e a vida de cada pessoa que vai acompanhar também os vídeos, fechou? Fique com Deus e até a próxima. Valeu!